O nosso quadro Vem de Carona dessa semana vai falar sobre um assunto bem importante, hein? Já está aqui comigo o professor Márcio Paixão, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UNO Chapecó. E o assunto é geração de emprego em Santa Catarina, no Brasil. E qual é o perfil da mão de obra em Chapecó? A gente vai contar tudo isso, professor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estar contigo aí mais uma vez. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto a bordo dessa L200 Mitsubishi 2024 que você pode fazer seu test drive na Cayu Mitsubishi aqui em Chapecó. Vem comigo. Cayu Mitsubishi Motors. Bom, já a bordo então dessa L200 Triton. Professor, eu sei que o senhor fez uma pesquisa e tem números importantes sobre a questão de geração de empregos no Brasil e também em Santa Catarina. Gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente, porque esse é um assunto que está sempre em alta, né? Olha só, o país continua gerando emprego esse ano, 2023, assim como os últimos anos, mas em uma velocidade muito menor que os anos anteriores. Para você ter uma ideia, veja bem, no Brasil houve uma queda de 27% se a gente pegar os 8 primeiros meses desse ano e comparar com 2022. Santa Catarina, queda na geração de emprego de 31%. Veja bem, acima da média do Brasil, Santa Catarina. Gerou emprego, mas gerou muito menos do que o ano passado. Está melhor que a nível de Brasil, mas ainda é um índice negativo, comparado com o ano passado. Na verdade, é negativo comparado em relação ao ano passado. Se a gente entrar no estado de Santa Catarina, e aí vem aquela frase, né? Não é à toa que Chapecó é um município fora da curva. Quer ver só? Eu peguei os principais municípios, as principais economias do estado e fiz um comparativo desse ano com o ano passado. Veja bem, Chapecó e Joinville são os dois municípios que não perderam emprego esse ano comparativamente ao ano passado. Tiveram índices positivos? Positivo. Joinville cresceu 4,9%, Chapecó cresceu 3,3%. Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Criciúma, São José, Lages, todos eles tiveram queda na geração de emprego em 2023. A gente trazendo de um âmbito geral, está obviamente ligado à questão econômica, a economia, essa queda tanto a nível de Brasil quanto a nível de estado, voltando a dizer, comparando com o mesmo período do ano passado. O que dá pra gente dizer que é o vilão? O vilão disso tudo é o cenário econômico, macroeconômico, eu diria, por exemplo. O maior vilão de tudo é o aumento da taxa de juros, que vem desde os últimos anos até agora. Hoje ela está no patamar, a taxa Selic, 12,75% ao ano. Ela trava o crescimento econômico e prejudica muito a economia. Por isso que tanta gente está gritando, setor produtivo, o próprio governo também, pedindo para que essa taxa reduza, o Banco Central reduza a taxa mais ainda. Só que ele não pode reduzir de uma hora para outra sem um compromisso do governo, especialmente com a questão fiscal. Então, o vilão disso tudo é o cenário freio na economia devido ao aumento da taxa de juros. Bom, a taxa de juros, ela afeta o país por um todo. O que justifica esses dois municípios catarinenses, por exemplo, ter um índice positivo no mesmo comparativo de período? Joinville, por exemplo, tem a questão das exportações, né? Ele tem uma pauta de produção lá no município um pouco diferente da média do Brasil. Tem alto valor agregado, mas também está sendo impulsionado pelo volume de exportação que está muito bom também. Chapecó também, e aí Chapecó tem muito mais relação com o agronegócio. A indústria de transformação está muito ligada ao agronegócio, que também está uma pujança, as exportações estão batendo recorde. Isso também faz com que a economia tenha esses reflexos positivos na economia de Chapecó e a pujança econômica, né? Não é de hoje que o município vem gerando emprego. Quanto mais emprego é gerado, tem aquele chamado efeito multiplicador que a gente chama na economia multiplicador keynesiano. Emprego gera mais renda, renda gera mais consumo, consumo gera mais venda nas empresas, as empresas contratam mais e vai criando uma bola de neve positiva na economia local. Bom, a gente pode dizer que Chapecó, e é a sensação que se tem, para quem vive aqui, é a sensação que se tem de que Chapecó realmente vive um grande momento, né? E um outro fator desse grande momento, eu diria que também tem relação com a questão macro, mas é local,
são as obras que estão sendo implementadas, já foram executadas, em execução e ainda que serão executadas no município, né? Mercado imobiliário. Mercado imobiliário e as próprias obras que a prefeitura também está impulsionando no município. Isso gera muito emprego, gera salário, gera renda, gera movimentação econômica. Qualidade de vida, atrai bastante público, atrai gente. Qualidade de vida, não é à toa que a gente chegou aí ao patamar de 254 mil habitantes no último censo. E há perspectiva que o município cresça muito mais rápido ainda nos próximos 10 anos. Bom, agora chegou num ponto que a gente vai ter que tocar, que eu falei que a gente iria destacar aqui, o perfil da mão de obra em Chapecó. Chapecó cresceu, trouxe números aí surpreendentes de população, né, que o dados do IBGE apontou. A gente tem um número considerável de estrangeiros em Chapecó especificamente, e eles ocupam a mão de obra, ocupam o mercado de trabalho. E eu sei que o senhor tem um número bem importante para compartilhar com a gente sobre o que representa esse número no mercado de trabalho aqui em Chapecó. Olha só, esse ano eu fiz um recorte até julho do quanto que a mão de obra de nacionalidade venezuelana representa nesses empregos gerados com carteira assinada no município. E o índice foi de 57%. Dos 3.800 empregos que Chapecó gerou esse ano com carteira assinada, cerca de 57% é mão de obra de nacionalidade venezuelana. O bom disso é que tem a mão de obra, mas o ruim é que pode ser a médio prazo, e se não tiver essa mão de obra, como é que a economia vai girar? Porque as empresas precisam, elas crescem de duas formas, ou incorporando mais mão de obra ou aumentando a produtividade. O que explica essa... obviamente a gente tem a mão de obra, esses estrangeiros estão aqui, eles são acolhidos pelo município, se oferta toda a estrutura que demandam, de fato, né, por parte do poder público, inclusive, mas por que esse mercado de trabalho, por que o trabalho está tão atrelado a essa mão de obra específica de pessoas que não são daqui, mas que vieram para cá? Eu acho que eu não aprofundei, não fiz esse tipo de pesquisa, mas a intuição me leva a crer que a questão geográfica ela é importante. Chapecó se destaca, vem se destacando há muito tempo, fora da curva que a gente diz, em vários indicadores, tanto sociais como econômicos. Isso chama muita atenção, chama pessoas para vir morar em Chapecó. E um outro fator é que a indústria local aqui, ela absorve com mais facilidade essa mão de obra também, por exemplo, do que de Joinville. Eu andei observando o fluxo de mão de obra venezuelana para outros municípios. Ela existe, mas é com uma intensidade muito menor que Chapecó. Bom, esse número, ele, quando o senhor me falou, me impactou bastante. Eu não fazia ideia desse número, e possivelmente muitos de vocês que estão assistindo a gente nesse momento e aqui de Chapecó não fazia ideia. Tem uma preocupação por trás disso? O mercado, o comércio, os empresários estão vendo como isso? Ou também não tem noção de que essa é a realidade? Tem sim. Onde eu vou, entro, faço reuniões com os empresários, a gente vê e ouve, né? Os empresários dizendo que está cada vez mais difícil contratar. Se você pega uma empresa hoje que precisa agora, nesse momento, de mão de obra um pouco mais qualificada, provavelmente, para contratar essa empresa, vai tirar de uma outra empresa. O mercado está muito aquecido, então a taxa de desemprego aqui em Chapecó é muito mais baixa do que a média do estado, que é 3,5%. A gente vive uma situação de pleno emprego, mas a gente ouve, todo mundo praticamente precisa contratar e não consegue. Tanto é que tem semana aí que tem mais de 1.000 vagas abertas em Chapecó. Agora, o importante é entender que existe esse problema, mas tentar minimizar o problema. E para minimizar o problema, a gente precisa voltar a pensar nessa coisa chamada produtividade, não só na indústria, mas no serviço também. As empresas que estão na área de serviço precisam repensar a médio e longo prazo, porque isso vai ser um entrave muito grande para o crescimento de Chapecó. Ou seja, é importante que o empresário também busque qualificar a sua mão de obra. Treinamento, capacitação, ter mais cuidado com a questão da retenção do trabalhador na empresa, que é uma coisa que é difícil. As pessoas estão mudando o seu emprego por questão salarial hoje, isso é verdade, né? O mercado está muito aquecido, mas na medida do possível tentar reter, treinar, capacitar e olhar de outra forma, porque a situação ela vai ficar cada vez mais difícil. Ou seja, o ponto-chave disso tudo é que tem que se alertar o fato de
capacitar essa mão de obra e a mão de obra que ainda não está inserida no mercado de trabalho se capacitar também para poder entrar e poder também exigir uma condição diferente, né? O empresário, por outro lado, absorver essa mão de obra qualificada, que ela é importante, e a que ela já tem, qualificar para que... Porque isso vai melhorar em todos os aspectos, né? Vai, e é importante a gente deixar claro que isso não é um problema só de Chapecó. Claro. Aqui é mais intenso, porque isso é um problema... porque o índice é positivo, né? Então a gente vai sentindo muito mais. Crescimento econômico, mas a questão é demográfica. A partir do momento que a população em idade ativa, essa população que vai para o mercado de trabalho, passou a crescer menos do que a população total, o bônus demográfico que gerava força de trabalho de forma mais abundante, ele acabou, ele está acabando. Então é uma questão demográfica isso. Só que Chapecó o problema se torna mais intenso porque cresce, não para de crescer. Então quanto mais cresce, mais chama atenção e mais mão de obra vai precisar. Então é importante as universidades, as instituições, os empresários, o setor produtivo prestar mais atenção na produtividade. E a inovação é o caminho para isso. Que bacana. Bom, professor, eu quero te agradecer imensamente por compartilhar com a gente essas informações, esses números que com certeza vão ajudar aí, principalmente os empresários que estão ligados, né, em ampliar os seus negócios, que a mão de obra também é muito importante. Obrigado. Quem quiser ver a tabela, tá lá no meu Twitter, Márcio Paixão _. Aí, é só acessar, seguir lá, porque eu sei que tem muito material bom também compartilhado, tá bom? Então esse foi o nosso quadro Vem de Carona. Toda semana eu e você temos um encontro marcado.